8h17, voltamos com Folha no Ar, primeira edição. Nosso papo com o vereador Jorginho Virgílio. Analdo. Jorginho, a gente estava conversando aqui agora no intervalo, né? Você foi eleito pelo PRP lá em 2016. Já na eleição da mesa teve ali um certo atrito, já que o PRP lançou à época o vereador Vinícius Madureira a candidato. Você tinha articulado junto com o G5 em votar no Marcão e foi impedido de votar, né, podendo ter sanções partidárias. Hoje o PRP caiu na cláusula de barreira na última eleição, o que te possibilita aí a mudança de partido sem nenhuma sanção. Foi o que aconteceu, por exemplo, com os deputados Vladimir, que foi para o PSD, o deputado Bruno, que foi para o PSC. Então isso te possibilita essa mudança também. Como está a sua relação hoje com o PRP e qual a sua projeção partidária, já pensando nas eleições de 2020? Arnaldo, na realidade, essa janela pelo partido não ter alcançado a cláusula de barreira, não existe nenhum entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, nem do TRE nesse sentido. Então você acha que os deputados têm risco de correm perder? Risco, sim. Correm risco de perder o mandato com infidelidade partidária, sim. Porque não há nenhum tipo de entendimento. Eu já consultei vários advogados eleitorais, vários, e todos foram unânimes em dizer que não há entendimento de que os partidos que não atingiram a cláusula de barreira, existe uma janela para mudar de partido. Tanto é que por essa questão, eu nem tenho falado na questão de mudança de partido por hora. Você falou na questão da mesa, que eu recebi, Silvinho Martins, naquela ocasião, recebemos uma orientação do partido, no primeiro dia do meu mandato, depois de possado, 1º de janeiro de 2008, né? 2017, que me impôs ter que votar naquele momento no Vinícius Madureira. Eu já tinha dado a minha palavra para votar no Marcão e fiquei impedido. E mais à frente um pouco, houve outra ocasião que o partido me obrigou a votar nas contas de Rosinha. Levei dias, junto com a minha assessoria jurídica, analisando as contas. Já tinha o meu convencimento de votar pela desaprovação da conta da ex-prefeita Rosinha Garotinho, e também naquele dia veio uma determinação do partido da Regional do Rio me obrigando a votar favorável às contas de Rosinha. Então, essa questão partidária às vezes nos deixa numa saia justa, né? Agora, houve essa fusão do PRP com o Patriota, mas até agora nós não tivemos nenhum tipo de comunicado, né, do PRP. A gente continua, inclusive, contribuindo com os 10% do salário para a conta do PRP, desde o primeiro mês de mandato. Agora, a Eliane Cunha, pelo menos pelo que se ouve em bastidores políticos, ela é meio linha dura com o pessoal, né? Porque até o Garotinho que teve no PRP, o ex-governador Antônio Garotinho, saiu atirando também com relação a Eliane Cunha. Sim, a Eliane Cunha é uma personagem, né? Ela quando o ex-governador Garotinho foi para o partido, eu fui taxativamente contrário à entrada dele, do Vladimir Garotinho, para o PRP. E ela ali, naquele momento, não me deu nem ouvidos. E depois que houve o racha dela com a família Garotinho, ela numa reunião regional no Rio de Janeiro, ela falou: por que eu não ouvi o vereador de Campos, Jorginho Virgílio? Se eu tivesse ouvido o Jorginho Virgílio lá atrás, eu não tinha deixado essa família entrar pro PRP. Então... Vou fazer aqui pessoas aqui mandando, né, nas redes sociais aqui, não pode ser na página, né, tem que ser aqui na pessoal. Uhum. E no intervalo, o microfone ficou aberto e vazou que a gente está sem a live, porque trocou a senha. Trocou a senha porque o perfil da rádio foi utilizado de maneira pessoal indevida. Então trocou a senha e, enfim, a senha nova não aceitou e o streaming está com esse problema que, se Deus quiser, até amanhã vai estar resolvido. Isso posto, porque foi vazado no microfone, no intervalo, tem que ficar bem esclarecido para o ouvinte, né? Aqui tem que ser muito sincero, bom programa ao vivo é isso. Jorginho, 2020, você falou que está adiantando, a oposição está adiantando aí o ano eleitoral, mas é uma coisa inevitável, né? Se qualquer lugar do mundo você tem eleição, em véspera de eleição você começa a discutir
né? Agora, qual a sua projeção? A gente teve que várias pessoas, você é governista, e todas elas, todos os governistas ouvidos aqui, Feijó ontem, né? Que, embora falou que não tenha votado no Rafael, mas o apoiou, né? O apoia hoje e espera trabalhar pela reeleição dele. Mas como é que você vê o momento do governo? Você acha que aquela onda verde de 2016, ela perdeu força, né, no correr do governo Rafael, a partir de 2 anos. Como é que fazer para retomar isso? Sem dúvida aquela onda verde, né, a gente tem que ser bem sincero aqui, aí a gente poderia usar a fala do Lula, virou uma marolinha. Isso aí, inevitável dizer isso, né? Mas eu acho que ela pode virar uma onda de novo, sim. Eu acho que Rafael, já falei isso com ele diversas vezes, eu não queria estar no lugar dele, com toda a sinceridade do meu coração, da minha alma, não queria. Pegar o município de Campos como Rafael pegou, realmente não é fácil, não tem sido fácil para ele. Acredito que algumas mudanças, ele demorou um pouquinho a fazer, algumas mudanças, né? Mas está fazendo, né? E eu acredito que ele possa recuperar, sim, esse potencial político para a próxima eleição do ano que vem, ainda há tempo. Mas como fazer? Trabalhando, melhorando a vida das pessoas, é o que as pessoas esperam. Por exemplo, a saúde é um gargalo, vou dizer quase que no mundo inteiro, né? Saúde pública é um gargalo. Quando que a saúde pública foi boa em Campos? Se alguém me provar que a saúde de Campos, pelo menos uns 42 anos... Se houve profissionais da saúde, que no governo Arnaldo foi um período onde teve melhor, né? Sim, a gente ouve isso sim. Que no governo Arnaldo foi um período que a saúde esteve melhor um pouco. Mas esse período de Rafael, esses 2 anos... Você acha que talvez seja porque Arnaldo pegou o ápice dos royalties também? Sem dúvida, sem dúvida. Além dos royalties lá em cima, uma arrecadação muito alta, as despesas eram menores também. Hoje a arrecadação diminuiu, as despesas aumentaram. Você vê que despesa só com pessoal... 90 milhões por mês. Então, não é fácil governar uma cidade como Campos. Aí muita gente fala assim, mas ele sabia. Ele sabia, mas não sabia tudo. Porque não houve transição. Olha, gente, antes de assumir, eu cheguei a ter umas 2 reuniões no gabinete da então prefeita Rosinha Garotinho com o marido dela. Junto com os vereadores que foram eleitos na coligação do doutor Chicão. E não foi ninguém que me disse. Eu ouvi por diversas vezes do ex-governador Garotinho. Rafael, no 2º mês, ele não consegue pagar salário. No 3º mês, ele acaba com isso. No 4º mês, ele acaba com aquilo. Parece que eles colocaram várias armadilhas para que o governo realmente não funcionasse. Então, Rafael teve que governar durante esse tempo e tendo que desamarrar esses nós que o governo passado deixou para ele. Então, não é fácil. Não estou aqui querendo jogar confete no prefeito, puxar saco, nada disso. Quem me conhece sabe que não é o meu perfil. Eu, quando tenho que elogiar, eu elogio, quando tenho que criticar, eu critico. E o prefeito me deixa com muita liberdade para isso. Em todas as vezes que nós estivemos juntos, ele falou: Jorginho, você você vai fazer o seu mandato como você acha que tem que fazer. Então, eu não vou aqui... o prefeito chega a ser até muito liberal, às vezes, em algumas coisas. Né? É completamente diferente da mão de ferro que a gente costumava ver aqui na política de Campos. Deixa eu fazer 2 analogias, Jorginho. A primeira, com as 2 entrevistas que a gente fez aqui ontem e anteontem. Ontem com o Feijó e na segunda-feira com o secretário de Saúde, Abdo Nemer, até pouco tempo atrás, vereador. Primeiro que o Feijó falou uma coisa que você, que acha que Rafael teve a mão leve no sentido de determinar os rumos da base na eleição de 2016 em relação ao governo do Marcão. Ele falou isso aqui ontem.
E outra coisa que você falou, acho que por isso que eu não queria perder os pontos, que a Abdo colocou, é que o governo deixou várias... que existiriam várias bombas armadas no governo para tentar prejudicar a eleição de Rafael. Você, quer dizer, os dois pontos são concordes com o mandato de Rafael, no caso. O mandato e a possibilidade de reeleição. De reeleição também. Como é que você vê isso? Não, sem dúvida. Eu acabei de falar aqui. Eles deixaram realmente várias armadilhas para inviabilizar o governo de Rafael, né? E, em contrapartida, Rafael também trouxe várias pessoas para o governo que não tinham muita experiência de administração, né? Da administração pública, né? Então, essas pessoas também, é lógico que levaram um tempo também para se adequar à administração pública, né? Então, a gente tem que avaliar até que ponto foi bom trazer, porque ele praticamente mudou as caras todas conhecidas que passavam governo, entravam governo e ficavam. Mas essas pessoas, algumas delas, eu acho até que poderiam ter sido aproveitadas em locais estratégicos, como está sendo aproveitada hoje a doutora Marcilene no controle. Não é que a pessoa que participou do governo passado, de um governo passado, de oposição, o cara seja desonesto, seja ruim. Eu acho que aquelas boas peças têm que ser utilizadas para a máquina andar bem, né? Então, eu acho que demorou um pouquinho para o prefeito perceber isso. Jorge, até nessa questão de experiência, lá no início do governo, eu frequentava muito a Câmara no 2017 para 2018 ali, e alguns vereadores colocavam que Rafael demorou muito para cortar alguns programas. Como você falou, tinha alguns gatilhos, né? Você colocou aqui algumas bombas armadas. E Rafael manteve programas sociais por um tempo, manteve passagem social, manteve o cartão cidadão. E lá na frente isso teve que ser cortado por causa dessa questão orçamentária. E isso acabou gerando um desgaste muito grande, porque era promessa de campanha mantém por um tempo e corta. Você acha que realmente faltou fazer como, por exemplo, a Carla Machado fez em São João da Barra? Ela chegou, cortou todos os programas que ainda estavam vigentes e retornou no ano seguinte, dando um gás, dando um plus na gestão. Você acha que faltou essa experiência também para arrumar a casa, você chegar, dar um choque de ordem para depois tentar buscar retomar a popularidade? Sim, eu acho que é o que, por exemplo, no governo federal o Bolsonaro está tentando fazer logo as reformas, né? Logo no primeiro ano de mandato. As medidas amargas vêm no começo. As medidas amargas têm que vir no começo. E eu concordo com isso. Eu acho que a prefeita Carla Machado lá fez certo. E emendando a pergunta de Aloysio, quando ele falou da questão das eleições, que o prefeito não teve pulso muito firme na questão... Não, quem falou foi o Feijó. Feijó que falou, Feijó. Né? Eu concordo com o ex-deputado Feijó, não só na questão de Marcão. Eu acrescento a questão do vereador Abu também. O prefeito sabe que eu já falei isso com ele, já falei isso com o vereador Abu também. Quando o prefeito tinha um compromisso com o Conte Bittencourt, que era o presidente do partido, né? Quando o Conte virou o candidato a vice-governador do Eduardo Paes, eu acho que automaticamente o Abu deveria ser o candidato do governo. E isso acabou não acontecendo, mas é uma questão pessoal lá do prefeito. Eu não posso mandar no que ele pensa, né? Ele tinha outros compromissos e digo mais, logo depois da eleição eu fui convidado a participar de um programa como esse, em uma outra rádio, e o apresentador virou para mim e falou o seguinte: o grande derrotado dessa eleição foi o prefeito Rafael Diniz, né? Eu falei assim: não, o prefeito Rafael Diniz foi o grande vencedor dessa eleição. Ele: como assim? Como assim? O prefeito Rafael Diniz ajudou a eleger o ex-deputado João Peixoto. Por exemplo, eu como vereador fui o único que ajudei o deputado João Peixoto, mas a minha estrutura, o meu grupo político, todo mundo ajudou João Peixoto e Marcão. João Peixoto foi eleito. Rodrigo Bacelar, o pai, vereador na época, seu Marcos, e Jairinha Show ajudou Rodrigo Bacelar. A máquina também ajudou o Rodrigo Bacelar, ganhou a eleição. Você vai arrumar problema com o Rodrigo Bacelar, hein? Ele falou que não lhe ajudou, não.
Não, ele sabe que ajudou. Ajudou sim. Ele Marcão. Eles tiveram aquele arranca-rabo ali, mas depois ele deve ter colocado a mão na consciência e deve ter visto que ajudou, pô. O pai ajudou, Jairinha Show ajudou. Como é que o governo não ajudou? Ajudou. Marcão relatou uma série. Teve secretários, teve outras pessoas que ajudaram, né? Então ajudou. O deputado Gil Viana teve a ajuda do vereador Neném, do vereador Zé Carlos, todos dois da base. Pode dizer que o governo não ajudou? Ajudou. Aí, o vereador Silvinho e o vereador Igor fizeram uma dobrada, ajudaram o deputado Rosenberg Reis e o Hugo Leal. Todos dois super bem votados em Campos, com a ajuda de 2 vereadores da máquina. Ganharam a eleição. Então, o grande vencedor dessa eleição foi Rafael Diniz. Se a gente for somar a votação de todos esses que ganharam, Cristino Áureo ganhou a eleição com a ajuda do Álvaro César. Então, se for somar a votação desses deputados todos que ganharam a eleição, o grande vencedor da última eleição foi o prefeito Rafael Diniz. Agora, o vereador Fred Machado esteve aqui também no programa e falou que ele concorda com essa análise de Feijó, que você concordou no início, depois você fez essas observações aí, esses paralelos aí com as ajudas que o governo deu foram bem sucedidas, se não em mandato, pelo menos em votos. Mas ele falou que ele concordou com a análise de Feijó, que faltou o governo ter mais unidade em 2016, e falou que esse erro não poderia acontecer novamente em 2018. Quer dizer, hoje, vamos falar... 2018 e 20. 2018 e 20, perdão. 2018 e 20. Vamos falar diretamente aqui. Você já tem hoje um balcão de aposta para saber que vereador vai continuar com o governo e qual vereador vai continuar o alambrado, né? Você já tem até bolão. Então, como é que você vê... E você é um dos que se aposta que não vai continuar o alambrado. Mas, enfim, como é que você vê isso? Você sabe disso, né? Sim, essa questão toda vai se aproximando a eleição, a Câmara Municipal fica nessa, né, visibilidade de quem vai continuar com o governo e quem vai sair, né? E eu não posso falar aqui pelos meus outros colegas 24 vereadores, eu posso falar por mim, né? A minha intenção, só se o prefeito não quiser, me ajuda. Eu não fico onde não me querem, né? Mas se ele quiser a minha ajuda, eu serei um soldado para ajudá-lo na reeleição. Eu já falei com ele. Agora que o João Peixoto chegou junto, você está mais próximo ainda, sim, né? Com a aproximação de João, que eu estava um pouco preocupado, né? João foi uma pessoa que eu ajudei e que tem um compromisso com a gente na nossa reeleição. E com a união de João Peixoto com o Rafael, lógico que o coração deu uma aliviada. Mas... quem que você acha que... Quer dizer, se fala claramente que os vereadores governistas, quer dizer, não são todos que vão continuar com o governo. Quer dizer, e você tem Fred falando que vai... Como é que ele usou? Ele está mapeando quem está costeando o alambrado. E, quer dizer, se aposta que... Hoje em dia, claro... Não aqui, mas em conversa de bastidor, quem vai ficar e quem não vai. Você acha que pode haver uma... mas essas apostas podem não acontecerem. Eu acho que não, tudo... acontecer pode não ser... Os nomes que estão ventilando. Porque isso vai depender muito do... até questão partidária. Desempenho na campanha. É uma série de coisas envolvidas. O Centrão ficou com Alckmin, quando o Alckmin fez algo, começou a pular para o Bolsonaro. Exato. Agora está saindo de novo. Exato. Então tem todas as questões aí. Eu acho que o governo melhorando anima os vereadores a permanecerem na base também. Então está cedo ainda para a gente fazer qualquer tipo de análise. Eu acho que está muito cedo. Mas mesmo cedo, a gente já tem alguns nomes postos aí no tabuleiro, né? Você citou alguns deputados aí que hoje são pré-candidatos, que é o caso do Rodrigo,
Rodrigo Bacelar e do Gil Viana, embora o Rodrigo fez a ressalva também que ele nunca disse que é pré-candidato, né? Tem fazer esse registro também. Você tem o Vladimir, que também diz que não é pré-candidato, é candidato do grupo, e você tem o Caio Viana, né, o filho do Arnaldo, e você tem o Rafael. Tem também no tabuleiro, Roberto Henriques, ia falar agora, Roberto Henriques, que é uma pessoa que tem uma proximidade com você. Eu lembro quando... Beethoven, A lista é grande. né? Buchaú, tem bastante gente. Mas no caso Como sempre tem véspera de eleição, Sempre né? tem. Depois afunila. Depois vai Sempre funilando. tem, No caso do Roberto Henriques, bem ligado ao Jorginho, eu lembro que em 2016 eu fiz uma série de entrevistas com vários pré-candidatos a presidente da Câmara da Câmara de Campos, entre eles o Jorginho. E meu título em 3, que é o terror da gente na página lá, um novato na disputa. E o Roberto achou que foi pejorativo dizer que era um novato na disputa, né? Mas essa aproximação, o que eu quero trazer, na verdade, só fazendo um adendo desse aqui, de um caso de bastidor, mas o que eu quero trazer é o seguinte: como você vê esses nomes no tabuleiro? Roberto, que é próximo a você, e esses deputados, você acha que realmente a gente vai afunilar para essa proliferação de candidatos, ou como a Luísa falou, você acha que vai afunilar ali na frente? Não, com certeza sempre afunila, né? Chega lá na frente, muitos pré-candidatos acabam saindo. Roberto, a cidade toda sabe do carinho, do respeito, pela admiração que eu tenho por Roberto. Roberto, por exemplo, quando eu falei aqui de um nome experiente, que poderia estar compondo o governo desde o início, eu posso citar aqui o nome de Roberto Henriques. Roberto Henriques poderia estar ocupando algum cargo no governo de Rafael Diniz, desde o início estaria ajudando muito. Mas não foi por falta de pedido, porque eu cheguei a falar na época com o prefeito algumas vezes: chama Roberto, conversa com ele. Roberto é um pouco vaidoso, mas é uma pessoa que vai ajudar. Mas, Só um pouquinho. Só um pouquinho. Mas, por exemplo, Roberto é pré-candidato, mas em qual partido? A legenda, né? A legenda. Vai ter legenda? Vai ter partido? Entendeu? Então, e a gente Tem sabe... também outra coisa que a gente falou que acontece sempre: você costura uma coisa aqui, costuram lá por cima. Exatamente. Arnaldo perdeu em 2016, ainda que não pudesse ser candidato, mas ele perdeu o PDT e depois até o PEN. Quer dizer, perdeu uma legenda de peso, depois uma legenda até nanica. Quer dizer, então... Tem costura por cima também, exatamente. Né? Sempre tem. Sempre tem. Então, está muito cedo ainda para esses pré-candidatos já até dizerem que é pré-candidato. Só calma, Marco. Calma. Eu sei que está adiantado, mas o Jorginho chegou atrasado, agora que o assunto esquentou. Quem você acha, se você tivesse que... Primeira pergunta, você aposta numa eleição 2 turnos para prefeito de Campos? Ah, sem dúvida. Eu não vejo nenhum candidato desses aí, postos, pré-candidatos, com potencial político para ganhar a eleição no primeiro turno, não. Vai ser uma eleição de 2 turnos. E na sua visão, quem seria? Se tivesse que apostar hoje, tem um bolão de apostas aí dos vereadores, do Cristiano Alambrado, mas enfim, para a cabeça de chapa majoritária, quem se apostaria para esse segundo turno? Olha, Arnaldo fica naquela que não define, né? Que ele é candidato, que vai ajudar o filho. Arnaldo né? A situação jurídica é muito complicada. A gente não sabe. Eu acho que se Arnaldo pudesse ser candidato, Arnaldo já estaria no segundo turno. Opinião minha, tá? Não, Arnaldo e Rosinha podendo ser candidatos são muito fortes, mas tem muitos problemas. Eu já não acredito no de Rosinha. Eu não acredito no de Rosinha. Mas você tem uma dúvida que se ela pudesse ser candidata, ela não estaria... Tenho minhas dúvidas, sim. Rosinha saiu do governo com muitos problemas. Deixou muitos problemas. Nós temos um rombo na Preve Campos, tá? Nós temos 2 CPIs que foram instauradas, que já estão no Ministério Público, que foi a CPI das Rosas e da Odebrecht. Nós temos uma outra... falamos sobre elas, né? Nós temos uma outra CPI em curso, que é a CPI do Fundecam. Então, Rosinha tem muito problema. Mas Rosinha tem aquela coisa, né? Rosinha é uma massa de bolo, né? Quer dizer, a rejeição de Garotinho, isso é um fenômeno que se repetiu em 2 eleições aqui, não dá para ignorar, não gruda nela. Ah, não, mas eu acho que já mudou.
Eu acho que isso já mudou. Não, Jorginho, eu quero dizer assim, Rosinha e Arnaldo são dois nomes de muita densidade eleitoral, sem sombra de dúvida. Sim. Mas os dois têm impedimentos jurídicos. Então, assim, dos que podem ser candidatos. Dos que podem ser candidatos. Caio com o apoio do pai, eu acho que é um nome, vai estar se fortalecendo. E Rafael Diniz, eu acho que a máquina, ela já é forte, né? A máquina já dá uma dianteira, né, para o candidato. E eu acredito muito no governo de Rafael agora, nesses próximos meses. Muitas coisas vão acontecer de bom. Eu acredito muito nisso. Ele está Rafael é muito trabalhador, é um cara muito determinado. Eu falo com ele, eu oro por ele, mas não queria estar no lugar dele. Mas eu acho que o governo vai começar a dar uma melhorada, uma levantada, e Rafael vai para o segundo turno. E você acha que esses ano e meio que falta, né, são suficientes para tirar um pouco o início do governo, que causou uma certa insatisfação? Sim, eu acredito que há tempo, sim. Há tempo, eu acho que agora vai inaugurar o Hospital da Baixada. O Hospital da Baixada. Os programas sociais, né? Você já falou ontem aqui que a senha a famosa senha, que a senha para Rafael voltar para as ruas seria uma retomada do cartão cooperação e do restaurante popular. Sem dúvida, esses programas sociais vão ser de muita importância, assim como a reabertura do Hospital São José também. Lógico. Então... porque o São José a gente já sabe a data, os outros dois a gente sabe que vai ser no primeiro semestre, mas não tem data ainda, né? E estamos já no dia 15 de maio, né? A equipe dele deve estar trabalhando tem mais intensamente. 45 dias aí para completar esse primeiro semestre. A equipe deve estar trabalhando agora, intensamente. Só para terminar, Jorginho, você projetou nas suas expectativas aí, é muito cedo para falar, mas você projetou um segundo turno sem um representante do garotismo. Você acha que... Porque depois de perder uma eleição em turno único em 2016, se o garotismo não vai sequer ao segundo turno em 2020... Eu não acredito o garotismo no segundo turno, não. Porque seria... Não acredito. Até porque o grupo, já, além de estar dividido, o grupo de garotinha, além de estar dividido, daquelas pessoas mais antigas ligadas a ele, não concordam com uma pré-candidatura do Vladimir, né? E o Vladimir vem com uma equipe mais nova, mais recente do grupo. Então, eles juntos, unidos, eu já não acreditava, quanto mais eles divididos. Não acredito em nenhum representante do grupo de garotinho de segundo turno, não. Bom, são mais alguma pergunta, Arnaldo, Luísio? Bom, 8h45, vereador Jorginho Virgílio, muito obrigado pela sua presença. Valeu o papo. O Folha no Ar vai a um pequeno intervalo. Eu volto com o Arnaldo ainda para fazer o fechamento e inclusive com o direto da redação. Ok? Vamos lá então. Muito obrigado a Luísio, Arnaldo e a Folha no Ar pela oportunidade de estar aqui. E um bom dia a todos os ouvintes. É um prazer e volte quando quiser. Tá bom? Obrigado. Quando se pensa em exames laboratoriais,